Sejam bem-vindos à edição online de PEF 3201, Resistência 1. Nesse semestre, quem vai dar aula somos eu, o professor Diogo e o professor Lindenberg, né? São 3 turmas. Eu gravei aqui um vídeo com algumas informações gerais que eu acho que vão ser importantes logo de cara, né? É o seguinte: as nossas aulas nesse semestre, vocês vão ter 2 opções. O professor Lindenberg vai dar aulas online e com gravação. E eu tenho aulas gravadas, né? A aula online é o mais próximo possível da aula presencial, né? Agora, eu tive, desde o começo, desde o primeiro semestre, eu optei por fazer aulas gravadas, né? É uma proposta diferente. Eu acho que quando a aula é gravada, a gente consegue fazer um vídeo mais curto, né? E para quem está assistindo uma aula online, eu acho que é uma coisa desejável, né? Eu acho que o fato de ser também uma aula mais curta minimiza problemas de conexão que vocês podem ter. Desde o começo, a minha ideia era que vocês tivessem a oportunidade de assistir a aula no horário que fosse mais conveniente para vocês, né? Eu sei que está todo mundo preso em casa e nem todo mundo tem condições ideais para assistir às aulas exatamente no horário da aula. Então eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade única, essa flexibilidade que a gente está tendo esse semestre de assistir às aulas na hora que é mais conveniente para cada um. Então, tanto uma aula como a outra serão gravadas e vocês podem assistir a aula que quiser, a hora que quiser, né? Vai haver atendimento online no horário da aula, né? As minhas aulas são só gravadas, mas eu estarei online, eu e o professor Diogo estaremos online no horário da aula para quem tiver alguma dúvida. Então, quem quiser assistir a aula gravada no horário da aula, pode assistir. Se tiver alguma dúvida, para o vídeo e pergunta para a gente, tá? E o professor Lindenberg também tem um link para atendimento. Tá? Esses links estão no Moodle. Vocês vão perceber que para cada aula, ao final de cada aula, existe uma tarefa. Essa tarefa é um exercício. Um exercício, não é uma lista de 10 exercícios. É um exercício por aula, né? Qual que é o objetivo? Quais são os objetivos desses exercícios? Primeiro, o objetivo óbvio é identificar as dúvidas, né? Uma coisa é a gente ver o professor resolvendo um problema, outra coisa é quando a gente vai tentar resolver. Aí que a gente percebe o que não ficou claro, né? Então esse é certamente o primeiro objetivo, vocês perceberem as dúvidas. Agora, além disso, esses exercícios vão servir para a gente como um complemento do conteúdo. Vocês vão perceber, em especial nas minhas aulas gravadas, que elas são mais curtas, que existem coisas que eu não abordo na aula, mas elas são abordadas no exercício, né? São coisas que a ideia é que vocês aprendam sozinhos. Obviamente, a gente faz um encaminhamento, né? Eu dou dicas de como resolver o problema e ao final da resolução vocês vão ter aprendido uma coisa que não foi vista na aula, né? Esses exercícios, eles não serão corrigidos. O que nós vamos fazer nós vamos olhar os exercícios, né? Eu vou escolher um que esteja correto e bem organizado e vou divulgar como gabarito. E a ideia é que vocês mesmos corrijam o exercício. Esse é um passo importantíssimo, né? Vocês vão fazer o exercício e depois tem que consultar o gabarito para ver o que vocês erraram, né? Eventualmente erraram. Esses exercícios, o que nós vamos fazer? Nós vamos, são individuais, né? Mas nós não vamos, para nós não interessa se vocês acertaram ou erraram o exercício, o que interessa é que vocês tentem resolver, né? Então, não vale só copiar o enunciado, vocês têm que tentar resolver, tem que mexer um pouco no exercício, né? Agora, se estiver certo ou se estiver errado, não faz diferença nenhuma. E nessa hora dos exercícios que vai haver alguma diferença de turma em que vocês estão matriculados, porque cada professor vai olhar os exercícios da sua turma, né? Para cada exercício,
vai ser atribuída uma nota que vai de 0 até meio. Né? Meio é o que quase todo mundo recebe. Se a pessoa só mexeu um pouquinho, talvez 0,25, alguma coisa assim. Só copiar enunciado ou não fazer o exercício não vale nada. Né? Mas então isso é importante. O exercício não precisa estar certo. Tá? O importante é que vocês tentem resolver. O aproveitamento. A frequência vai ser aferida por meio dos exercícios. Se vocês entregarem 70% dos exercícios, vocês têm a frequência mínima obrigatória. Né? Olha, isso é para valer. Né? Quem não tiver 70% dos exercícios entregues vai ser reprovado por frequência, mesmo se tiver média 9,5. Tá certo? Pensem bem, esses exercícios, eu esqueci de comentar, mas eles funcionam assim. Eu proponho no dia da aula e vocês têm 3 dias úteis para resolver o exercício. Útil, não quer dizer, não conta feriado, não conta sábado e domingo, tá? E é como se a lista de frequências estivesse à disposição de vocês por 3 dias. Não existe nenhum motivo para vocês não conseguirem a frequência. Nada justifica uma reprovação por frequência nesses termos, né? Muito fácil, tá? Muito fácil ter a frequência. O critério de aproveitamento. Em geral, a gente faz 3 provas, mas agora, nesse semestre, a comissão do ciclo básico definiu que seriam 2 provas. E nós atribuímos a elas os pesos 3 e 4. O normal seria pesos 3, 3 e 4. Tá? Além dessa nota de provas, P1 e P2, existe uma nota E aqui, que é essa nota dos exercícios. Né? Ao final do semestre, a gente faz a média dos exercícios, cada um valendo meio ponto, e essa média é somada à média de provas. É um bônus. Né? Em compensação, veja que se vocês fizerem 70% dos exercícios em ordem, vocês já têm 0,35 somado à média. Né? Em compensação, não há arredondamento. Se depois que a gente somar os exercícios, ficar com 4,9, é 4,9. Tá? Então esse meio ponto é útil. Né? É útil para todo mundo. Bem, esse aqui é o Moodle da disciplina, está ainda em construção. Então aqui os avisos, o cronograma que eu já vou mencionar e os 3 links para atendimento online. Né? Vocês clicam aqui, vão entrar no Google Meet e aí vocês falam com a gente, tá? O nosso Moodle está organizado por capítulos, né? O primeiro capítulo, o segundo capítulo e assim por diante. Tipicamente, em cada capítulo vai ser um conjunto de aulas, né? Exercícios e depois um material de apoio. Aqui, como o Moodle está em construção, eu tenho 2 capítulos atípicos. Esse primeiro aqui só tem o link da primeira aula. É porque a primeira aula é a única aula que não tem exercício. Então, não tem os exercícios aqui. Também não tem material de apoio, é uma aula introdutória. Na sequência, no capítulo 2, vão aparecer aqui a aula do dia tal, exercício do dia tal, gabarito do exercício do dia tal, e vão se acumulando as aulas. E no final, a gente coloca os links para o material de apoio, que são apostilas, listas de exercícios e listas de provas. Tá? Bom, aqui está o cronograma da disciplina. Aparecem aqui as 2 provas, elas estão marcadas, são marcadas pela comissão do ciclo básico. E se não me engano, elas não são no horário da aula, depois a gente confirma isso. Tá? Existe uma prova substitutiva, a prova substitutiva é fechada. Tá? O critério está aqui está faltando o E, mas ele está valendo aqui. Esse bônus de meio ponto para os exercícios está valendo. Bibliografia é essencialmente o material que a gente vai colocando no Moodle. Em geral são as apostilas do professor Diogo e tem apostilas do professor Edgar também. Os livros, o livro bom mesmo é esse aqui, do Feodosiev. Mas é um livro que vocês não acham mais, né? Só acham na internet. Né? É um livro muito velho, mas é um livro excelente. Tá? Na biblioteca tem, mas a gente não tem acesso à biblioteca, então recorram aos meios tradicionais. Né? O Hibbeler é um livro atual
que é muito baseado no Feodossiev, é uma atualização do livro do Feodossiev. Então é um que está... se eu tivesse que comprar algum livro, eu compraria esse aqui, né? Uma alternativa, esse livro do Gear também tem algumas coisas interessantes, tá? Mas eu acho que o material que está no Moodle, de modo geral, é suficiente. Bom, sobre o programa da disciplina, eu queria falar só um pouquinho, mas para vocês entenderem a maneira como esse programa está organizado, como é que ele se desenvolve, eu queria falar um pouco sobre os objetivos da disciplina. Eu diria que são 3. Imaginem que vocês tenham esse problema aqui. Uma viga em balanço com uma carga na ponta. Esses são os diagramas de esforços solicitantes. Se essa viga tivesse que ter algum problema, vocês diriam que esse problema vai acontecer em qual seção transversal? Bom, vocês vão dizer que é no engastamento, porque é onde a solicitação é maior, né? Os esforços solicitantes são maiores na seção do engastamento. Agora, lembre-se de que quando a gente faz essa figura aqui, o que a gente está representando é só o eixo da barra, né? E se eu dissesse para vocês que a barra é assim? Ela tem seção retangular, mas tem altura variável desse jeito. Eu não sei porque alguém faria uma barra desse jeito, mas pode acontecer. Então, onde é que essa barra teria problemas? Aí a gente não sabe mais, né? Tudo isso pelo seguinte: os esforços solicitantes são uma medida da solicitação numa estrutura, mas não são uma medida suficiente, né? Quem mede direitinho a solicitação sobre a estrutura são as tensões. Então, esse é o primeiro objetivo do nosso conjunto de disciplinas. Eu estou falando R1, mas R2 é sequência de R1, e vocês vão perceber que essas ideias vão valer para R2 também. O primeiro objetivo é calcular tensões. A gente precisa aprender a calcular tensões. Esforços solicitantes vocês já sabem, já viram em R0. Agora a gente precisa aprender a calcular tensões. Temos que saber também o que fazer com elas depois, né? Se eu descobrir que a tensão num certo ponto da estrutura vale 10 megapascal, como é que eu sei se a estrutura aguenta ou não? Esse tipo de problema nós vamos abordar em resistência 2. Em resistência 1 isso é tratado de uma forma simplificada, tá? Então o primeiro objetivo é esse, cálculo de tensões. O segundo objetivo é o seguinte: eu tenho uma prateleira aqui no outro quarto. Ela está assim. Mas ela está assim faz 20 anos. Ela não vai cair, né? Mas ela tem deformações excessivas. Então não é um problema de resistência. A estrutura aguenta, mas ela se deformou demais. Na minha prateleira isso não é um problema, mas imagine numa estrutura de verdade, né? Uma ponte, uma viga de um edifício. Quem quer ficar embaixo de uma estrutura que está visivelmente deformada? Mesmo que não exista problema de segurança. Quem quer ficar embaixo dessa estrutura? Então, essa é uma outra coisa que vocês não fizeram em R0 e vão aprender a fazer agora, que é calcular deslocamentos, né? Uma estrutura que se deforma mais é uma estrutura que pode ser tão problemática como uma estrutura que tem um problema de resistência, né? Seja por esse motivo, o desconforto que a deformação excessiva provoca nos usuários, ou até problemas práticos mesmo, né? A estrutura se deforma mais e depois de um certo tempo as esquadrias não funcionam mais, né? São problemas são problemas graves, né? É preciso saber calcular deslocamentos em estruturas, mesmo que não seja um problema de segurança, tá? Então esse é o segundo objetivo. Primeiro, tensões. Segundo, cálculo de deslocamentos. O terceiro objetivo decorre disso. É o cálculo de estruturas hiperestáticas. Se vocês pensarem bem, tudo que vocês fizerem em R0 foi cálculo de esforços solicitantes em estruturas isostáticas. Tudo ali se resolvia com equações de equilíbrio. Vocês nunca resolveram uma estrutura hiperestática, que tem mais vínculos do que aquelas que vocês viram em R0, né? Pois bem, para resolver uma estrutura hiperestática, a gente precisa calcular deslocamentos, precisa saber calcular deslocamentos, tá? Então eu diria que são esses, em linhas gerais: calcular tensões, calcular deslocamentos e resolver estruturas hiperestáticas. Se vocês forem olhar o programa da disciplina, vocês vão ver que ele está organizado em torno dessas ideias. As duas primeiras aulas são aulas introdutórias. Aqui eu falo sobre a definição de tensões.
a relação entre tensões e esforços solicitantes, né? Depois, os programas de R1 e R2 eles são organizados por solicitação. Nós vamos ver na sequência a primeira das solicitações, tração e compressão simples. É aquela das barras que tem só força normal, por exemplo, treliças, né? Então vocês veem aqui como as coisas aparecem. A gente aprende a calcular tensões nesse tipo de estrutura, aprende a calcular deslocamentos e depois resolve estruturas hiperestáticas, tá? Na sequência vem uma aula de corte puro, que é um tema predileto do professor Lindenberg. A gente conta com uma aula magna dele sobre esse assunto. É só uma aula, né? E na sequência um capítulo auxiliar de características geométricas de figuras planas. É aquela coisa de momento estático, centro de gravidade, momento de inércia. Vocês já viram isso na física, já viram na mecânica, mas é preciso rever isso com mais profundidade aqui, porque isso é importante em tudo que vem na sequência, tanto de R1 como de R2, né? Mas são só 3 aulas. Aí já vem a primeira prova, e depois da primeira prova, é tudo um grande capítulo de flexão simples normal. É a rigor a segunda solicitação que nós vamos ver, aquela que existe momento fletor e força cortantes, né? Então nesse capítulo estão aqui o cálculo das tensões normais, cálculo das tensões de cisalhamento, depois cálculo de deslocamentos, que é o que a gente faz aqui, e o curso termina com cálculo de estruturas hiperestáticas. Tá bom? Bom, então essa é uma visão geral do que é o nosso curso. Você já tem aí à disposição um vídeo da primeira aula. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar. E espero que vocês gostem da experiência aqui na nossa disciplina, tá?